Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Thais Pacheco e hoje eu vim convidar vocês para uma reflexão da aplicação do reino mineral no nosso dia a dia, que vai muito além das terapias, vai muito além da nossa conexão energética com esses seres tão especiais. Eles estão presentes de alguma forma na indústria da construção civil, então, se você pensar em tijolos, se você pensar em telhas, tem a presença do reino mineral, a parte de cimento, argamassa, a parte elétrica, a parte do próprio gesso, composta por gipsita, a parte de transportes, os nossos carros, os ônibus, os aviões, os navios, todos eles, os trens também são feitos de partes metálicas, então é muito forte a presença do reino mineral. A comunicação, a presença da TV, do celular, dos computadores, tudo isso existem diversos componentes minerais tanto para vocês estarem vendo, assistindo aí, quanto na transmissão, a medicina, os equipamentos de diagnóstico, às vezes equipamentos mesmo de fisioterapia, aparelhos cirúrgicos, instrumentos cirúrgicos, remédios que vão lá na composição, são os elementos químicos que estão lá, do reino mineral, a nossa alimentação. Então, tanto a parte de fertilizantes, a parte de embalagens, a parte de cultivo depende muito disso, desse reino. Produtos de higiene e limpeza também, a nossa própria maquiagem, a energia, tanto na parte de coleta quanto transmissão, os pesticidas, utensílios que a gente utiliza no nosso dia a dia na cozinha, a parte de joias e, obviamente, temos também a parte de terapias e os usos que a gente faz aqui para a gente na conexão. São aplicações que a gente usa para o nosso dia a dia e o volume de minerais, de minérios que a gente precisa estar extraindo é muito grande para estar suprindo toda essa demanda que a gente tem. Eu trouxe aqui alguns dados da onde a gente tem aplicação, eu vou dar dando uma lida aqui, tá? O alumínio, por exemplo, extraído principalmente da bauxita, ele usa na indústria química, os abrasivos, cimentos, fios e cabo, construção civil, embalagens, sabe aquelas embalagens aluminizadas que a gente compra no mercado? No setor automotivo, utensílios de cozinha, cosméticos. Uma curiosidade que eu achei, gente, vocês sabiam que a safira sintética é um óxido de alumínio e ela é muito utilizada tanto em relojaria, aqueles vidros de proteção, quanto essas telas de celular que são mais resistentes? Pois é, são safiras sintéticas. Então, muitas vezes, a parte dos elementos sintéticos que são produzidos, que são desenvolvidos, são para uma parte ou de joalheria ou uma parte de aplicação na indústria de uma forma geral, mas eles acabam também sendo utilizados aí para enganar pessoas que são colecionadores, de alguma forma, a gente que utiliza. Então tem que ter muito cuidado realmente de ter fornecedores que nos digam, gente, e tá tudo certo essa produção. Por quê? A indústria precisa de um material que seja mais puro, que seja mais cristalino, que não tenha impurezas. E o que é extraído da natureza, muitas vezes ele tem esse grau de impureza. Então, é preciso fazer essa purificação, essa reconstituição, muitas vezes, para que a gente tenha um material de melhor qualidade para a indústria. O que não pode é a pessoa produzir realmente isso e estar direcionando, de repente, para o pessoal que usa em terapia, que usa em outras aplicações, tá? O bário, que vem da barita, então fluidos de perfuração do petróleo, gás, sais químicos, tintas, vernizes, vidro, papel, plástico, dispositivos eletrônicos, peça para os freios, diagnóstico de raio-x, berílio, que vem dos berilos, que são a esmeralda, a água marinha, são também tirados das fenacitas, é combinado com o cobre para escovas de contatos elétricos, instrumentos que produzem fagulhas, sabe aqueles que acionador de explosivos, sistemas de orientação, giroscópio, componentes elétricos, eletrônicos, o bromo, que muitas vezes vem da lita, que é um aditivo para retardar chamas, é um sistema de purificação de água, inseticida, medicamentos para fluidificar o catarro. O cálcio, que é muito extraído da calcita, da gipsita, da fluorita, dos calcários de uma maneira geral,
vão ser utilizados na indústria do cimento, metalúrgica, produção de brita, correção de solo, indústria farmacêutica, o carbono extraído a partir da grafite, do diamante. A maioria dos diamantes, gente, não vai para a joalheria. Só vai para a joalheria aqueles que são mais tops. A maioria vão para a indústria. São utilizados para moer, para lustrar, para chips de computador, para lâminas cirúrgicas, para abrasivos. Então, eles têm uma grande aplicação nesse outro mercado. Só realmente aqueles de maior qualidade, maior pureza, é que acabam indo para a parte de joalheria. O chumbo, que é muito extraído da galena, ele vai para baterias de automóveis, baterias estacionárias, barreiras para o raio-x, peso de pescaria, recipientes para líquidos corrosivos, inseticidas. É utilizado também em sensor de infravermelho. O cobre, que ele é muito extraído do próprio cobre nativo, quando você tem o cobre puro, né? Ou da malaquita, ou da cuprita, ou da bornita, são muito utilizados na indústria como condutores elétricos. O enxofre, que ele pode ser tirado do enxofre nativo, da gipsita, da calcopirita, da galena, da pirita mesmo, do petróleo. Então, ele entra em processos de vulcanização de borracha, fabricação de fósforo, inseticidas, têxteis, metalúrgica, farmacêutica, papel e celulose, própria indústria do açúcar, detergentes, cosméticos, tratamento de água. O ferro, que nós somos um grande produtor, eles são extraídos da hematita, da magnetita, da pirita, da goetita. Eles são utilizados na fabricação de ligas de aço e ferro fundido, cimento, concreto armado, catalisador químicos, peças fundidas para a indústria automobilística, ferroviária e naval. O fósforo, que ele é muito extraído do fósforo nativo ou da nossa apatita, ele vai utilizado na agricultura como fertilizantes, vai na produção de insumos químicos, rações animais. O magnésio, que ele é muito extraído da dolomita, da magnesita, das dravitas, dos lagos salgados, da própria água do mar. Ele é muito utilizado na indústria farmacêutica, para a produção de refratários, cimentos, agropecuária, isolante térmico, agentes clareantes na indústria do petróleo, produção de papel, de cosméticos. O manganês, ele é retirado principalmente da pirolusita, da rodocrosita. Ele serve para a produção de aço, vai para a construção civil, vai para vitaminas, vai para a indústria química, vai para fertilizante. O ouro nativo, ele é utilizado muito para a produção daquelas barras para investimento, para moedas, para joia, para eletrônicos, para odontologia, para película de proteção em satélite, películas de viseiras dos astronautas, a indústria eletrônica, se vocês observarem, alguns componentes eletrônicos, eles vão ouro na composição ou naqueles contadores, tá? Tanto no seu computador, no seu celular. Sais de ouro também são utilizados para doenças reumáticas, revestimentos médicos, para chips. A platina, gente, é muito utilizada na indústria automotiva, indústria química, eletrônica, materiais medicinais, aqueles pinos de platina. E um dado que eu achei assim, muito interessante é que muitas vezes precisam ser extraídas de 7 a 12 toneladas de minério para a gente produzir uma onça, que equivale a um pouquinho mais de 31 gramas de platina pura. Então, veja o volume de material que às vezes a gente precisa fazer essa extração para que a gente possa estar produzindo todos os minérios que a gente tem, que a gente utiliza na nossa vida do cotidiano. Aqui eu vou estar mostrando um mapa das nossas reservas. É um mapa que foi tirado aí de 2021, onde mostra as principais reservas de minério de produção dentro do Brasil. Eu trouxe alguns dados aqui que são muito interessantes, que eu não sei se vocês têm noção da quantidade de minério que é extraído. Por exemplo, o alumínio, né, a bauxita, eles são retirados 33, pouco mais de 33 milhões de toneladas, são dados de 2021, tá? Então, um pouquinho mais de 33 milhões de toneladas para produzir 16 milhões de toneladas. Então, um teor aí mais ou menos presente de 48% de alumínio.
dentro desse material extraído. O cobre, 1.150.000 toneladas para a produção de 335.000 toneladas, aí, um teor de 29%. O ferro, 430 milhões de toneladas, dentro disso está contido aí uns 272 milhões de toneladas, assim, foi beneficiado, né, para um teor aí de 63%. O manganês, 1.400.000 toneladas, para produzir menos de 500.000, 500.000 toneladas aí, com teor de 38%. O ouro, 62 toneladas para produzir 60 toneladas, um teor de 97%. Gente, isso são dados oficiais, fora os dados que a gente sabe, todo o material que é extraído, né, sem ser os oficiais. Quando a gente começa a conversar aí sobre a parte de rochas ornamentais, a gente tem aí também de 2021, os granitos e similares teve uma extração de 4,3 milhões de toneladas, o mármore e travertino 2,7, o quartzito maciço 1,8 milhões de toneladas, a ardósia 500.000 de toneladas, o quartzito foliado 0,2 milhões de toneladas, e outros aí como basalto, pedra-sabão, pedra morisca, etc., 500.000 de toneladas. Então, no ano de 2021, esse total foi extraído em torno de 10 milhões de toneladas. Então, vejam que o consumo, a demanda desse tipo de material também é muito alta, seja para piso, seja para soleira. Então, perceba que a demanda também por materiais que são ornamentais é muito grande. A extração também existe um grande volume. Então, gente, a nossa sociedade, ela foi sendo construída a partir dos recursos minerais que são finitos de uma certa forma, né? Então, a gente precisa acabar desenvolvendo, estudando, pesquisando, e isso realmente a indústria acaba fazendo para aproveitar o resíduo, porque você veja que às vezes você tem minérios que são extraídos e que tem 48% de aproveitamento, ou 50%, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, e você precisa dar um destino para esse material. Então, a cadeia produtiva, a cadeia da indústria também está preocupada com isso, até porque eles têm gastos com aquele material e eles precisam dar um destino, aproveitar e ter um melhor retorno. Mas a gente, como consumidor, precisa também fazer a nossa parte. Então, evitar desperdício, nos empenharmos em reciclagem, em processos de reaproveitamento, a gente acaba produzindo e consumindo com muito mais consciência que a gente tem de gastos no nosso dia a dia, porque a gente se desenvolveu dessa forma, e mudar o nosso processo, mudar a nossa visão de consumo é um processo lento, que a gente precisa fazer formiguinha no dia a dia. Então, são pequenas atitudes que a gente precisa ter no nosso dia a dia para que a gente acabe consumindo menos material, inclusive, a partir daí a gente consegue extrair menos, e se a gente destinar mais desse material para reciclagem, menos da natureza precisa ser retirado para que a gente possa estar aproveitando mais desse material, tá? As áreas também degradadas, muitas vezes, elas sofrem danos que muitas vezes podem ser irreparáveis, mas já existem vários projetos que fazem a recuperação dessas áreas. Então, um grande exemplo é aquela ópera de arame lá em Curitiba, que era uma pedreira e que hoje tem uma outra destinação turística. Então, se todo mundo fizer a nossa parte, a gente vai utilizar de forma mais consciente esse reino mineral, tá? Então, entender de que, de repente, eu tenho vários minerais na minha casa e que eu acabo muitas vezes deixando eles parados no fundo da gaveta, ou deixando sem uso. A gente tem essa responsabilidade com o reino mineral. Então, aquilo que a gente tem, a gente utiliza pelo tempo que a gente precisa, e muitas vezes você acaba destinando para outros processos, para outras pessoas. Eu, por exemplo, eu estou aqui construindo uma horta, eu já tenho vários quartos que eu estou colocando ali para ele estar trabalhando energeticamente essa minha horta.
Então, a gente consegue achar no dia a dia formas de estar utilizando de forma mais eficiente e mais construtiva realmente esse reino mineral, para que a gente possa ter mais responsabilidade, tá? Eu espero que eu tenha trazido essa questão para vocês pensarem, que muitas vezes algumas pessoas vão dizer para você, nossa, a extração assim para o diamante, a extração dos quartos, vocês estão destruindo a natureza. Existe uma demanda da indústria que é muito maior do que o nosso consumo, mas que nós também temos que fazer a nossa parte, tá? Nós temos que fazer o nosso consumo consciente, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. E eu fico com vocês por aqui e até uma próxima aula.